Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, esse é o Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Se você não conhece, espalhe para os seus amigos, para os vizinhos, para os coleguinhas, para os inimigos, para os torcedores que simpatizam e para os antes. E, claro, ative o nosso sino, não perca os próximos vídeos e, claro, os próximos sorteios. Tem que ser inscrito no Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim. Hoje é dia 12 de maio e eu começo o vídeo primeiro mandando um abraço para o grande Alexandre, o grande Franciulli, da Cantina 14 de Julho. Vocês já viram aqui no canal alguns vídeos que eu gravei diretamente da cantina. Por exemplo, quando a Juventus ganhou a Copa da Itália contra a Atalanta. Atalanta, hein? Atalanta. E onde eu estive é uma dica aqui do Finestra Bianconera, se você é de São Paulo ou se você pretende conhecer São Paulo e gosta da culinária italiana, vá na 14 de julho, o melhor rodízio de massas de São Paulo, massas caseiras. O Alexandre é um amigo, eu não ganho nada para fazer essa propaganda, é simplesmente porque lá você pode ir. Se você for lá e não gostar da massa, pode retirar a inscrição do canal. É isso. Abraço ao Alexandre e um abraço ao Tec Carlos, que está na Toscana, já saiu de Roma, já está na Toscana, já invadiu Florença, já deu no meio dos florentinos, porque hoje o Veneza, meu amigo Marco Biasi, meu amigo Manuel Brossó, do fã-clube, estão remando com as suas gôndolas em direção à permanência na Série A. É isso aí. Temos muitas coisas para falar hoje, eu vou tentar ser rápido, vocês estão vendo que eu estou falando bem rápido, bem dinâmico, porque eu não quero tomar o tempo de ninguém. Tem um assunto do Platini, tem uma movimentação de mercado importante, mas não é de jogador, atenção, e tem também uma desmentida de uma notícia aí que saiu, que eu vou desmascarar. Aqui a gente desmascara, a gente mostra no meio, mas antes, e só por isso eu vou merecer um like no vídeo de hoje. O que eu falei no último sábado? Eu não me recordo. Acabou a Champions, eu estou vendo muita lamentação, e com razão, de torcedores aqui no meu Facebook, da Itália. Não acabou a Champions. Acabei de dizer aqui que tem um jogo entre Atalanta e Roma lá em Bérgamo e que nós temos dois resultados a nosso favor, o empate e, melhor ainda, a vitória da Atalanta. Então, eu não posso aqui sofrer por antecedência. E ainda que aconteça o pior, e o pior seria a vitória da Roma, quem não dormiu sábado e domingo, quem quis sofrer por antecedência, não posso fare niente, mi spiace. Como diz o Inzaghi, spiace. Pois é, ótima oportunidade para aqueles juventinos que gostam de lamber a Atalanta. Hoje foi um dia para torcer para a Atalanta. Eu, particularmente, não assisti o jogo, estava na rua, estou numa correria aqui, mas a Atalanta fez o serviço, cometeu o crime, como a gente fala, no bom sentido, bateu a Roma do Ranieri, que faz um grande trabalho, atenção, e a Juventus continua no quarto lugar, um ponto na frente da Roma, e a Juventus só depende dela. Jogos contra a Udinese em casa e contra o Venezia fora. Venezia é esse que hoje venceu, eu mostrei aqui na introdução. E com essa vitória sobre a Fiorentina, que delícia, o Veneza se salva do rebaixamento, garante a permanência. Então, será que o Veneza vai colocar em campo um time só de gondoleiros? Interrogação. Não vai ter jogador profissional? Interrogação. Não sei, preciso perguntar para o meu amigo Marco Biasi, falar para ele ligar para lá e mandar colocar o sub-18 dos gondoleiros, porque o Veneza não tem nada a perder, não tem essa coisa de mala branca, né? Mas a Juventus tem que jogar bola, porque os gondoleiros mostram serviço. Enfim, está tudo remando, usando o trocadilho, né? Está tudo remando a nosso favor, como foi no final da última temporada, quando o Allegri estava em decadência. E aí a gente classificou por demérito dos outros. Não estou nem aí. Se a gente não merece e os outros também não merecer, quem errar menos vai merecer. Foi bonita essa poesia, mas é a pura verdade. Eu falei do Ranieri, só abrir um parênteses. Existem certos personagens que eu respeito na história da Juventus,
como eu respeito o Allegri pela sua passagem, como eu respeito o Ranieri. Ranieri assumiu a Juventus num momento difícil, pós-Calciopoli, e a primeira coisa que ele falou, quando a gente estava humilhado moralmente, foi: essa é a Juventus, essa é uma instituição séria, somos a Juventus, estamos aqui para vencer. Eu nunca vou esquecer dessas palavras do Ranieri, que naquele momento assumiu a Juventus, logo da saída do Deschamps, foi isso? Enfim, era um momento difícil de reconstrução. Eu gosto muito desse cara e ele merece muito o que aconteceu lá na Inglaterra com ele, com o Leicester, merece muito essa boa campanha que ele faz com a Roma, mas é claro que eu quero que vá a Juventus para a Champions. Muito bem, dito isso, já elimino aqui os meus abraços, né, para o Tec e para o Alexandre. Já falei do Veneza, né? Veneza se salva, será que vai ficar mais fácil? Eu não sei, né? Vamos ver. E aí eu vou colocar no argumento, já vou falar do Platini. Primeiro eu vou desmentir uma notícia que saiu nos últimos portais aí, portais juventinos, hein? Porque nunca teve contato com o Tonali. É mentira, o Newcastle vai pedir uma cifra alta porque não tem até hoje nenhuma tentativa. Mentira. Vou repetir, mentira. Não só teve contato com o empresário do Tonali, como o Tonali quer voltar para a Itália, o Tonali deu ok para a Juventus negociar com o seu empresário. O que acontece é que, como a Juventus está pinicando não ir para a Champions, ele não vai vir. Se a Juventus não for para a Champions, ele não vem. Então já começa essas coisas, nunca teve nada, mentira. E eu falei, inclusive, a data do encontro pessoal do Giuntoli com o procurador do Tonali foi no jogo da Copa das Nações Itália e França, quando a Itália perde para a França no San Siro, de virada. Foi o último jogo da Copa das Nações, o penúltimo jogo da Copa da... Perdão, França não, Alemanha. Em Milão. Nesse dia, o Tonali fez 1-0, a Alemanha virou. Nesse dia, o empresário do Tonali em Milão conversando com o Giuntoli. Isso é uma informação que eu tenho verdadeira. Então, como que nunca teve contato? É porque eles têm medo que a Juventus não vai e aí não vai rolar o negócio. Então, eu estou desmentindo e acredita quem quer. Pronto. E com isso a gente já elimina mais o argumento. Antes de falar do Platini, falei aqui que o Ranieri merece tudo de bom na carreira, e merece mesmo. Eu vejo muita gente falar em questão de merecimento, e não é o pessoal... Eu vi algumas pessoas aqui no canal comentar, eu respeito, mas eu vejo muito na internet também os meus amigos na Itália. Eu entendi o raciocínio, né? Pela bola que a Juventus está jogando, não merece ir. E pela bola que a Roma está jogando, merece ir. Apesar que a Lazio está na briga também não está jogando nada. Eu entendi. Só que o campeonato por pontos corridos, e a gente vê isso no Brasil desde 2020, desde 2003, ele não tem injustiça. O que faz mais pontos é campeão. Claro, se tiver jogos que foi ajudado pela arbitragem, isso é uma outra história. Mas não tem aquela coisa de você perder um jogo e ficar fora do mata-mata. O campeonato por pontos corridos é justo. Turno e retorno é uma competição toda, e quem terminar na frente é campeão. Isso vale para as outras posições, segundo, terceiro, quarto, quinto, até os rebaixados. Então, se no final da competição a Juventus ficar um ponto na frente da Roma, ela mereceu, porque ela fez um ponto a mais, porque o campeonato não é só o segundo turno. A arrancada da Roma foi no segundo turno, mas e o primeiro turno não conta? É um todo. Nós estamos nessa situação por causa do péssimo primeiro turno. Todos os jogos que a gente saiu na frente e permitiu o empate e a virada, a gente deixou no caminho 23 pontos. Façam as contas, era pra gente estar brigando pelo título. 23 pontos porque a gente não soube segurar a vitória. Jogos que saímos na frente. Estamos pagando pela incompetência do primeiro turno também. Então não tem essa que a Roma merece porque deu essa arrancada. Não, a Roma não jogou o primeiro turno e foi mal. Então se nas últimas 2 rodadas são 6 pontos a serem disputados, se a Juventus ganhar os 2 jogos e a Roma empatar os 2, por que a Roma merece? Tem que olhar os 2 jogos que faltam, tem que olhar no final da tabela. Quem terminou na frente é o que vai merecer, como é na questão do time que fica na frente e ser campeão. Isso é fato. Bom, isso é o que eu penso e acho que muita gente pensa igual eu. Mas eu entendi o contexto, pela bola que a Roma está jogando, ok, mas não é assim. Futebol, muitas vezes, você ganha sem jogar bem, tá? Esse é um ponto. E agora sim, eu vou falar um pouco do Platini. E vou dar uma notícia de bastidor importante, não é jogador, uma movimentação
tá? Que vocês já vão saber qual é. E é o seguinte, eu estou aqui a caráter, estou com a camisa que consagrou o Platini, fiz até um vídeo recente da coleção de camisas, né? O Platini foi um dos primeiros ídolos que eu tive, mas eu coloco ele junto com o Paulo Rossi, porque foi da mesma época. Para mim, o Paulo Rossi era a visão do artilheiro, o cara que faz gol, enfim. Então, primeiro o Paulo Rossi, depois o Platini, mas isso é o que menos importa aqui. O que acontece é o seguinte, tá pipocando umas informações, umas notícias, eu não posso aqui dizer se isso é verdade ou não, eu seria leviano, eu seria mentiroso com vocês, eu não posso confirmar isso aqui. Então eu sei o tanto quanto vocês sabem, aqueles que viram essas informações nos últimos dias, essas notícias que saíram, que o John Elkann parece que quer nomear o Platini como o próximo presidente. O Ferreiro está saindo, o Ferreiro foi colocado lá para ajustar as contas, né? Não é um cara do futebol, e nisso ele foi muito bem, mas agora a Juventus está nesse processo de reconstrução, precisa ter de novo a figura de um presidente. E a figura de um presidente que seja ligado ao futebol. O André Agnelli é ligado ao futebol, ou era ligado ao futebol, não foi jogador, mas é um cara que cresceu assistindo treinos da Juventus, que cresceu junto do seu avô, que esse sim era muito ligado ao futebol. O Agnelli, não foi o Boniperti, o Agnelli ligou para o Roberto Baggio num hotel em Milão, em 89, e atravessou o negócio. O Baggio estava indo para o Milan, e ele atravessou e trouxe para a Juventus. Vocês adoram falar que foi um chapéu. Então tudo bem, que seja um chapéu, mas enfim, são pessoas ligadas ao futebol. E eu quero muito o retorno do Agnelli. E eu falei para vocês e confirmo, o Agnelli está mexendo os pauzinhos, vamos dizer, vulgarmente falando, né? Mexendo os pauzinhos para voltar para a Juventus. Mas não é um retorno para esse ano ou para o ano que vem. Agnelli, se voltar, ele está tentando voltar, é para daqui uns 4 anos. A não ser que ele entre num acordo com o Elkann. Eles são da mesma família, o que eu não acredito nesse momento. Tá bom? Então, quem vai ser o presidente nos próximos 3 anos? Já que nos últimos 3 anos foi o Ferreira e agora nós vamos ter uma troca. Há um tempo atrás, eu comentei aqui no canal que o Roberto Béttega, ex-jogador da Juventus, né, grande jogador da Juventus, por sinal, o Béttega que fez parte da última tríade vencedora, Modi, Giraldo e Béttega, aquele time dos anos 2000, 2006, 2005, que tinha o Fábio Capello como treinador, o Béttega fazia parte disso. O Béttega e o Modi e o Giraldo são os responsáveis para o projeto do estádio sair do papel. Não foi o André Agnelli que fez o estádio. Esse projeto só saiu do papel graças a esses 3, inclusive o Béttega. Fazendo uma analogia com os torcedores do Palmeiras, um abraço para os palmeirenses do canal, o Allianz Parque não foi o Paulo Nobre que fez, foi Beluso e Della Mônica que fizeram a coisa acontecer e sair do papel. Então é mais ou menos isso. Então, o Béttega disse faz mais ou menos um mês e meio que ele ficaria feliz de ver a figura do Platini como presidente. Muito bem. O que eu penso a respeito disso? Não é um nome que eu prefiro, tá? Eu sei que muita gente quer o Del Piero. Eu também. O Del Piero, já falei para vocês, é o meu maior ídolo no futebol, é o Del Piero. Acabou. Dentro e fora de campo é o meu ídolo. Agora, primeiro, precisa ver o Del Piero até onde vai a competência dele para ser um presidente de clube. Eu acho que ele tem competência, mas é achismo. Outra coisa, o Del Piero pretende voltar para a Juventus e está cotado a fazer parte de uma nova tríade ao lado do Chiellini, que já está lá, e do Buffon. Buffon só depois da Copa. Só que o Del Piero não quer ser uma figura decorativa, como foi o Nedved, vice-presidente do Agnelli. O Nedved só teve uma voz ativa durante todo o mandato do Agnelli. Foi quando ele ele tentou trazer o Conte, né? Na época que era para vir, que acabou vindo o Sarri, e o Agnelli não quis. O Agnelli disse não para o Nedved, porque o Nedved entrou em contato com o Conte na época. E depois, quando o Pirlo sai, o Pirlo foi o Agnelli que convidou, puxou do Sub-23, quando não deu certo o Pirlo, o Agnelli com o Paratici falou, presidente, agora eu vou... E o Agnelli falou, não, agora é sua vez, tudo bem. E aí foi o Nedved que colocou o Sarri na Juventus, junto com o Paratici. Foi uma troca, né? Das outras vezes o Agnelli vetou a palavra do Nedved, e aí foi o contrário. Por quê? Porque o Agnelli e o Nedved são muito, muito amigos, né? Eles eram bem entrosados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não sei se o Del Piero
Aliás, o Del Piero só voltaria para a Juventus se ele tiver voz ativa, se ele puder pôr a mão na massa e não fazer a figura decorativa que o Nedved fez na maior parte do tempo do Agnelli. Eu acho que o Platini pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser ruim porque não porque ele não tem competência. O Platini conhece muito futebol, o Platini conhece o que é a Juventus, né? Tem seus contatos. Agora, eu acho que já passou do tempo. Não é que ele está em... Eu não vou usar esse termo, falar que ele está velho. Eu acho que passou o time do Platini. O Platini tinha que assumir a Juventus quando saiu da UEFA. Quando o Agnelli começou a se perder em 2017. Ele tinha que assumir a Juventus em 2018, aquela época, enfim. O Agnelli começou a se perder. Eu acho que passou um pouco do time. Para quem não lembra, o Platini foi presidente da UEFA, que hoje é do CEFRE. Bom, enfim. O lado bom do Platini é que ele é um cara muito bem relacionado e muito respeitado nos bastidores. Então, por exemplo, essa baixaria, não ia falar outra palavra que começa com P, deixa pra lá, senão o YouTube pode derrubar. Essa pouca vergonha que a gente vê com a Juventus, essa falta de respeito, essa coisa de dar na nossa cara e ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém se apresenta. O que vocês falam aqui no Brasil de presidente omisso? O Platini é respeitado. Essas patifarias que a UEFA faz com a gente, como fez em 2021, a própria Federação Italiana com Gravina, o Platini não ia rolar. Ele se faz respeitar. Ele é um cara respeitado. Esse é o lado bom. Né? Os caras vão olhar e falar, opa, o Platini. Espera um pouquinho, é o Platini. O cara tem história dentro e fora de campo. Foi presidente da UEFA, agora é presidente da Juve. Opa, ele tem voz ativa. Esse é o lado bom. Até que ponto pode ser bom para o clube? Eu não sei. Mas alguém vai ser presidente. Tá? Então, é o que eu penso do Platini. Acho que ele pode ser uma boa, no sentido de fazer a gente voltar a ser respeitado, de ninguém fazer o que quer na nossa cara e ficar tudo certo. Por exemplo, essas punições que acontecem aí. Quando é a Juventus, acontece uma punição, a Curva Sul está suspensa por 5 jogos. Aí quando é a Lazio, quando é a Fiorentina, é um jogo só. Esse tipo de coisa acaba. Porque o Platini faz sentir a sua voz. Então, eu acho que nesse ponto o Platini é bom. Mas eu não sei até onde vai a competência dele. Como eu disse, ele entende de futebol. Conhece muita gente ligada ao futebol. Olheiros, diretores, enfim. Mas eu não sei se é isso que ele quer para a vida dele. Eu não sei se ele se sente nesse momento de ser presidente. Eu estou falando isso porque parece que o Elkan quer nomear ele como presidente. Eu não posso aqui cravar essa informação. Eu sou sincero com vocês. Eu sei o tanto quanto vocês nesse ponto. Mas me parece que é isso mesmo. Muita gente falando disso. Que o Elkan quer nomear o Platini como presidente. Então, eu estou dando a minha opinião. Eu acho que pode sim ser uma boa, se for ver pelo lado de ser um time voltar a ser respeitado nos bastidores. Por outro lado, eu não sei se o Platini se sente a fim de fazer isso nesse momento na vida dele. Tá bom? E eu termino o vídeo falando o seguinte. Atenção, porque o Giuntoli deu uma declaração dizendo que mesmo que a Juventus for para a Europa League, que o time será competitivo. Tá, aí vai da criatividade de cada um. Mas eu tenho aqui uma informação que existe um movimento nos bastidores que o Giuntoli dificilmente, eu vou falar do jeito que falaram para mim, Giuntoli dificilmente rimane nella Juve, dificilmente vai continuar na Juventus, e já teve um contato do Chiellini com o Massara. Ou seja, já tem um suposto substituto do Chiellini, que seria o Massara, que iria trabalhar junto com o Chiellini. E o Tognozzi, que é um outro nome que seria uma espécie de plano B, caso não viesse o Massara, o Tognozzi pode ser contratado, e aí seriam 3, Chiellini, Massara e Tognozzi, mas o Tognozzi iria ficar na parte do scouting, deixando o Massara e o Chiellini na parte só do departamento de futebol geral. Essa é a informação que eu tenho para vocês. Por enquanto é só. Não sofram por antecedência, não comemorem por antecedência, tudo tem o seu tempo certo na vida. A Atalanta venceu, a gente agora depende somente de nós.
Eu ia cantar uma música aqui, mas o YouTube derruba, né? Lembram? Os mais antigos, uma música chamada Depende de Nós. Eu não posso cantar porque é capaz que derrubam isso daqui. Os mais velhos vão lembrar dessa musiquinha, tá bom? É claro que eu tô... Vocês já viram que eu tô sorrindo porque, afinal de contas, estamos na briga novamente. Like no Finessa Bionquineira, sempre forza Juve. Fino a lá, fine. E é isso. Se vier o Platini, se vier, pelo menos a gente vai voltar a ser respeitado nos corredores da Federação Italiana e, sobretudo, da UEFA. Principalmente da UEFA. Boa noite, buonasera ragazzi. Tec Carlos, você tá em Florença, hein? É isso aí, meu amigo. Manda ver nos viola. Tchau, ragazzi.